Continuando aqui, né? A primeira eleição presidencial após a promulgação da Constituição foi indireta, realizada em 1934, em que Getúlio saiu vitorioso e se iniciou um mandato constitucional. Ou seja, a eleição de 34 é uma eleição do legislativo, ou seja, o povo não vota. Quem vota é apenas os deputados e senadores. E nessa eleição de 34, quem acaba se elegendo aí é Getúlio Vargas, né? Que vai continuar aí com um governo chamado governo constitucional. É a segunda fase do governo de Getúlio Vargas. A primeira fase, você tem um governo, um governo provisório, onde ele vai realizar o governo por decretos. Depois tem análise, feita uma Constituição, ele acaba sendo eleito indiretamente, ou seja, pelo Legislativo, e acaba tendo ali o governo constitucional, que vai até 37, né? E aí você tem, na página 81, continuando, a luta das mulheres pelo voto no Brasil. Né? As mulheres conquistaram o direito de voto após reivindicações e protestos que ocorriam desde a metade do século XIX e que se intensificaram com a proclamação da República. Ou seja, o voto feminino, não só no Brasil, mas no mundo, ele só vai ser, ele é algo bem novo, comparado para a história, é algo novo. É o início do século XX. Os primeiros votos na Europa também ali em 1903, 1904, né? E aqui no Brasil 1934. Mas essa luta, ela já vinha acontecendo desde 1850, 1860, que já haviam reivindicações na luta pelo voto. Isso vai aumentar com a proclamação da República em 1889. Esses movimentos aí das mulheres de pedir direito ao voto, direitos políticos, vai aumentar a partir da proclamação da República, certo? Nesse período surgiram os primeiros grupos organizados de mulheres, como o Partido Republicano Feminino, fundado em 1910 por Leolinda Daltro, né? Ou seja, 1910 você tem aí o primeiro partido feminino, né? Nesse período ainda não existia direito ao voto feminino, mas o PRM, né? Partido Republicano Feminino, PRF, né? Partido Republicano Feminino, que vai ser instituído em 1910, né? Mas foi em 1922 que um grupo criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, entidade que lutava pela emancipação da mulher, tendo como principal bandeira a luta pelo sufrágio feminino. O que é luta por sufrágio feminino? Gente, sufrágio universal feminino aí no caso, né? Ou seja, por que sufrágio universal? Gente, uma coisa que veio lá do iluminismo, naquele período lá da Revolução Francesa, é a luta por sufrágio universal. O que é sufrágio universal? É o direito de voto de todos, ou seja, todos terem direito a voto, né? Só que nesse período, o sufrágio universal era masculino, ou seja, só quem tinha direito a voto eram os homens, né? Então as mulheres estão lutando aí, né? A partir de 1920 elas fazem uma confederação, a partir de 1922, na luta por esse sufrágio feminino, ou seja, direito do voto feminino, né? Direito de todas as mulheres votarem, por isso sufrágio feminino, certo? A organização espalhou-se por diversos estados brasileiros e foi responsável pela campanha nacional pelo voto feminino. O movimento ganhou visibilidade demonstrando habilidade política e costurando alianças, que gerou adesões em muitas regiões do país. Entre os juristas responsáveis pela edição do Código Eleitoral de 1932 estava Berta Lutz, que defendeu a inclusão do direito de voto das mulheres. Ou seja, era um movimento bastante organizado, um movimento que se espalhou por todo o Brasil, essa confederação aí pelo voto feminino, né? E em 32, o destaque aí para Berta Lutz, né? Que ela fez parte da formulação e principalmente do direito ali, da formulação do direito ao voto feminino, que vai ser instituído no Brasil na Constituição de 1934, certo? Continuando aqui, na página 82, você tem aí, ó, o governo constitucional, né? Na década de 1930, a maior parte do Ocidente estava dividida entre governos democráticos, fascistas e socialistas. A polarização, principalmente entre duas últimas correntes, influenciou também o andamento da política nacional. De um lado estavam os integralistas, de outros os aliancistas, né? Ou seja, o mundo nesse período aí ele está bem dividido, né? Naqueles movimentos fascistas, né? No movimento socialista, influência lá da Rússia, né?
o movimento socialista, o movimento fascista, aí, principalmente influência da Alemanha e principalmente